Uau, então deve ter passado gente incrível aqui. Eu falei pro Pedro, vai na minha frente que é complicado, né? Vai, mas tudo bem. O melhor fica por último, então ele vai ficar por último. Diga amém. Muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Daniel, eu pastoreio uma igreja chamada Dínamos. O campus que eu pastoreio está ali em Santo André. E Deus tem feito coisas incríveis. Sou casado, tenho uma esposa incrível, uma filha de 7 anos. E Deus é bom, diga amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos. Você se voltasse agora, volte seu coração, a palavra, aquilo que Deus quer falar com você. Quero encorajar você agora. Pai, nós agora nos voltamos à Tua palavra. Reconhecemos que ela é viva, ela é eficaz. Reconhecemos que ela é a manifestação, o Verbo se fez carne. E reconhecemos que enquanto estamos aqui, a Tua palavra é compartilhada. Senhor, nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Abre os nossos olhos. Nós queremos Te ver, nós queremos sentir, nós queremos ser tocados pela Tua glória. Nós queremos ser surpreendidos pelo Teu poder. Nós oramos porque cremos que são mais do que palavras de persuasão. É mais que um convencimento humano. É a manifestação real sobre quem somos. E a Tua palavra nos revela quem somos. E nós Te louvamos por isso. Quantos creem, diga amém? Amém. Glória a Deus, que incrível. E é interessante, a gente está falando aqui nessa conferência sobre o ID, sobre o desenvolvimento e a expansão. E Deus tem colocado uma palavra no nosso coração. É interessante, gente, porque tem alguém que lidera aqui, tem alguém que lidera, pastoreia, tem alguém? Tem alguém? Tem, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida desse pessoal corajoso, né? Eu estava conversando com alguém essa noite e a pessoa falou assim para mim: olha, eu cresci numa família que meu pai e minha mãe, eles não eram no contexto de igreja. Todo problema que eles tinham para resolver era só eu e meu irmão. Era tudo que eles tinham. E ele estava querendo comparar com a nossa vida, né? A vida daqueles que são envolvidos no reino de Deus. E a gente entende que a nossa vida é para ser doada pelos outros, que é para ser dada pelos outros. E isso é tão incrível. Mas eu estava uma vez meditando sobre isso. E eu acho que tem a ver com o texto. Eu estava voltando para casa e estava discutindo com Deus, falando: Deus, por que o Senhor precisa de mim para alguma coisa? Era mais fácil assim, num toque de mágica, né? Não precisava do Dênio para edificar a igreja, não precisava do Dênio para cuidar de pessoas, não precisava do Dênio para nada. Num toque de mágica a coisa podia acontecer e as pessoas se resolviam e as coisas aconteciam. E eu fui meditando um pouco sobre isso e Deus me trouxe algo que marcou meu coração, porque Ele falou: Dênio, às vezes você chama a sua filha para lavar o carro com você, ela tem 7 anos. E quando você lava o carro com ela, parece que lavar o carro com ela é mais difícil que lavar o carro sozinho, é ou não é? Porque ela mais atrapalha do que ajuda, não é verdade? Eu vou te dizer que você mais atrapalha, oh meu Deus. Eu falo, sua filha aparentemente mais atrapalha do que ajuda lavando o carro. Era mais fácil ou lavar sozinho ou mandar para o lava rápido. Quem concorda comigo? Se alguém tem filho e já tentou lavar o carro junto, vai concordar comigo. Mas Deus disse para mim: qual que é a graça de lavar o carro com a sua filha? O carro não é o objetivo central. O relacionamento com ela é o objetivo central. Você está mais preocupado no tempo que você vai ter com ela, de molhar ela, de passar sabão nela, do que com o carro propriamente dito. Deixa eu dizer para você. E Deus me disse: Dênio, quando você está edificando o meu reino, é um pressuposto para ter relacionamento com você. Qualquer coisa que eu te mando fazer é só uma desculpa para a gente passar tempo junto. E o objetivo central de Deus não é o que você faz, é quem você é. O objetivo central de Deus não é o que você pode construir, porque Ele podia construir sem você. O objetivo central de Deus é que enquanto construímos o reino de Deus, nos relacionamos com Ele. Mas qual que é o problema? É o ir sem Ele. O problema é fazer alguma coisa sem Ele. O problema é edificar alguma coisa sem Ele. O problema é a gente se perder tanto em tentar deixar o carro tão limpo, que daqui a pouco Deus já não está mais envolvido na história. Eu já não estou percebendo esse ambiente. E então Deus tem falado isso ao meu coração, a importância de nós cultivarmos isso. Por quê? Porque tudo agora é sobre o relacionamento que nós temos com Ele.
o desenvolvimento dessa relação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5, eu quero começar profetizando. Eu não sei quantos aqui já meditaram em Lucas capítulo 5, com certeza você já meditou em Lucas capítulo 5, mas de que essa é uma temporada de pesca maravilhosa na sua vida. Alguém pode dizer amém por isso? Essa é uma temporada onde você vai ver coisas incríveis acontecendo, onde você vai ver coisas sobrenaturais se desenvolvendo. Alguém crê? Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. A Bíblia diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Diga assim: lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra... Gente, tem alguém acordado aí? Tem alguém? Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Diga aleluia. Sabe, eu quero falar para você sobre incluir Jesus e se surpreender. Porque, na verdade, tudo que Deus nos propõe, que Deus nos chama a fazer, nós só podemos executar com Jesus. Qualquer coisa que Deus tenha colocado no seu coração, e de fato seja uma visão daquilo que Deus quer fazer, você não tem capacidade de fazer sozinho. Eu amo, porque toda a palavra de Deus é impossível de ser cumprida. A fé é um ambiente mais escuro. Na verdade, a fé trabalha na escuridão. A fé atua onde você não pode ver nada, onde você não tem possibilidade de fazer nada, onde a sua capacidade não pode chegar. E quando nós olhamos sobre aquilo que Deus nos convida a fazer, são coisas ilógicas, são coisas grandes demais, são coisas incompreensíveis. E quando nós olhamos para aquilo que Jesus nos manda fazer, só tem uma forma de cumprir o propósito de Deus, incluindo Jesus. Eu amo o fato de Jesus ter caminhado com os discípulos em uma caminhada de mais de 3 anos. E Jesus está ali na figura de Emanuel. Mas Jesus está olhando os discípulos e Jesus diz para eles: olha, agora convém que eu vá. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Olha, eu fiz um trabalho, eu trouxe uma palavra, eu trouxe um ensino, mas é o seguinte, vocês agora precisam de algo mais, porque Jesus estava dizendo sobre agora não simplesmente o caminhar com Emanuel, ele estava dizendo sobre a habitação e o poder do Espírito operando em nós. E Jesus diz: olha, agora convém que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, e se ele não vem, vocês não conseguem cumprir aquilo que eu mandei vocês fazer. Por isso o Espírito Santo nos foi dado, porque sem o Espírito Santo não há cumprimento de propósito. Sem o Espírito Santo não há execução daquilo que você foi chamado a fazer. Sem Espírito Santo não há manifestação. E o que nós recebemos na nova aliança é a realidade que agora o Espírito habita em nós. Agora nós nos tornamos um lugar de habitação do Espírito Santo. Agora recebemos, e agora o convite é o quê? É o entendimento de que agora é Cristo em mim. Não sou eu, é Cristo em mim. Não é a minha força, é a força de Cristo. Não é a minha capacidade, é a capacidade de Cristo. Não é a minha frutificação, é a frutificação de Cristo. Eu entrei essa semana no banho e eu estava pensando sobre algumas coisas. Eu falei: vou trabalhar com força. E eu entrei meditando nisso, eu falei: vou trabalhar com força. O Espírito Santo falou: não, você não precisa trabalhar com força, você precisa crer com força. Porque eu trabalho, eu faço, você só crê e eu trabalho. E a realidade é que agora, essa obra é uma obra onde nós dependemos completamente do Espírito.
E se fomos salvos por completa dependência do Espírito, se fomos alcançados pelo Espírito, também tudo aquilo que acontece é por meio do Espírito. É uma dependência completa naquilo que o Espírito pode fazer. Eu estava meditando em Lucas capítulo 5, e Deus começou a falar algumas coisas ao meu coração. E a primeira coisa que Jesus vai convidar os discípulos nesse ambiente a fazer, Jesus vai dizer, olha, afasta o barco. Lá no verso 3, Jesus vai dizer, tira o barco dessa zona superficial. Deixa eu dizer para você, agora que temos um acesso profundo a Deus, não aceite estar num lugar superficial. Você é convidado a um lugar de profundidade. Você é convidado a um lugar. Agora, porque é tão curioso, porque no lugar de superficialidade você não enxerga o que quem está na profundidade vê. No lugar profundo, quando você olha da praia, o mar é uma coisa, mas quando você conhece um mergulhador que conhece o fundo do mar, ele conhece muito mais coisas que quem esteve na praia. Quem está na praia não pode dizer que conhece o mar. E Jesus está dizendo para os discípulos, olha, afasta o barco da praia, vem para um lugar que é mais profundo. Isso é demais, porque quando nós olhamos a nova aliança, a piedade é uma realidade que nós somos convidados a viver, porque é o Deus residente em nós agora, é o próprio Deus habitando em mim. Eu posso ir para um lugar mais profundo. Sabe, a gente nunca pode deixar de exercitar profundidade, porque o próprio apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que Paulo está dizendo? Eu não fico parado onde estou, eu também não retroajo para o lugar que eu estava, eu estou sempre caminhando para um lugar que é mais profundo que eu estive. O ano que vem eu estou mais profundo que esse ano, daqui 10 anos eu estou mais profundo que agora, daqui 20 anos eu estou mais profundo que agora. Por quê? Porque agora a realidade é que de glória em glória as coisas vão se aperfeiçoando, de glória em glória eu estou num lugar mais profundo. E Jesus está dizendo, olha, tira o barco da zona superficial, vamos para um lugar mais profundo. Quando você, e esse aspecto da realidade, porque é tão poderoso, gente. Talvez alguém tenha dito que a vontade de Deus é um lugar horrível de estar, né? E quantas vezes as pessoas tratam isso? Já viu aquela coisa? O cara está com a vida toda lascada, ele fala, é porque eu resolvi responder um chamado de Deus. Aí você olha e fala, então não quero responder chamado de Deus, não. É porque a gente já ouviu tanto isso, de pessoas com a vida. Eu lembro uma vez, um camarada entrou no meu carro, estava aconselhando ele e começou a chorar. Eu falei, o que está rolando? O que está acontecendo? Ele falou, não, pastor, porque eu não gosto de mulher loira. Nada contra as loiras, tá, gente? Eu falei, mas o que isso tem a ver? Ele falou, é porque aí eu contei pro irmão, o irmão falou, só porque você não gosta de loira, você vai casar com loira. Aí eu falei, mas e qual que é a associação que as coisas têm? Ele falou, não, pastor, porque é assim, o pessoal diz, se você não gosta da África, Deus vai te mandar para a África. Já ouviu isso? Mas há uma associação, mas todas as vezes que nós vamos para esse lugar profundo, Jesus está dizendo para Pedro, afasta o barco da praia. Sabe, vai para um lugar que é mais profundo, vai para um lugar que tem uma realidade mais profunda. Incluir Jesus é sair de uma zona de superficialidade, é entrar numa zona de conhecimento. A gente estava discutindo essa tarde o quanto que as pessoas às vezes têm uma dimensão tão superficial sobre aquilo que nasceram para ser e fazer. Deus tem ministrado tanto ao meu coração. Gente, é uma libertação quando você descobre quem você é em Cristo. A maior libertação da sua vida é quando você descobre quem você é. E deixa eu te falar, pastor nenhum vai conseguir trazer essa revelação em plenitude, porque a Bíblia diz que nós o contemplamos, e quando contemplamos somos transformados. Tem um tipo de transformação que só acontece quando você olha para Ele, tem um tipo de transformação que acontece quando você contempla Ele. É sobre contemplação, é sobre olhar para o espelho e ver Ele, é sobre ver Ele refletido em você, é sobre ver essa transformação. E Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, vamos para um lugar profundo. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está te chamando para um lugar profundo, para um lugar mais profundo que você está. E a proposta dele nunca é, eu amo a Bíblia, porque a proposta não é, fica onde você está, tá legal, tá bom, você é pastor, você é obreiro, sei lá o que você é. Não, a proposta sempre é, vem para um lugar mais profundo, porque tem um lugar mais profundo para você. Caminha para um lugar mais profundo, porque existe uma profundidade maior. Tem um lugar mais profundo.
E Jesus vai fazer esse convite: olha, vem para um lugar mais profundo. E é interessante porque a resposta de Pedro diante disso, Jesus pede para que afaste o barco, e a Bíblia diz no verso 4: quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Gente, a gente desassociou algumas coisas, mas é tão poderoso, porque na nova aliança a obediência, ela é um fruto da fé. Esse camarada não está dizendo: Jesus, eu vou afastar porque é bacana afastar, eu vou... Não, ele está dizendo: Jesus, eu vou afastar, não faz sentido afastar o barco, não faz sentido fazer o que eu já tinha feito, mas ele diz: porque eu creio na sua palavra, porque eu acredito no que você está falando. Aí deixa eu dizer para você: será que você tem uma palavra de Deus? Você, pastor, olha, você tem tanta realidade de Deus. A questão é, se eu tenho essa palavra de Deus, eu obedeço porque eu tenho tanta fé no que vai acontecer, eu tenho tanta fé naquilo que Deus me falou. Eu sempre digo que ninguém pode crer mais por você do que você mesmo. Você está proposto a crer nas palavras que Deus te disse. Um amigo escreveu essa semana e eu amei. Ele disse: os loucos e os gênios só tem uma diferença: os gênios não pararam. Conseguiu pegar? Os loucos e os gênios só tem uma diferença: os gênios são os loucos que não pararam de crer. Por quê? Porque é a convicção do que não se vê, é a certeza de uma coisa que eu espero, mas eu não vejo. E Pedro está dizendo para Jesus: Jesus, eu vou obedecer porque eu criei, eu vou obedecer porque eu estou crendo, eu vou obedecer porque isso aqui é uma realidade. Eu gosto de uma historinha que diz que tinha uma seca numa cidade interior, e o pastor começou a orar, e ele começou a fazer uma campanha com a igreja, e ele disse: irmãos, a seca, nós começamos a perder tudo, o gado começou a morrer. E o pastor falou: amanhã nós vamos começar uma campanha de oração, e eu creio que amanhã nós vamos orar, e a partir do culto de amanhã vai começar a chover. E aí todos os irmãos foram para o culto para orar pela chuva, e todo mundo foi para o culto, e o pastor está na porta recebendo todo mundo. Chegou todo mundo normal, mas chegou uma jovenzinha com um guarda-chuva. Sabe qual é a verdade? Você tem um monte de gente obedecendo, mas você tem alguém crendo. Quem crê, obedece como fruto da fé. Ele tem certeza: vai chover, vai chover. E Pedro está crendo como um fruto de fé, ele está obedecendo como um fruto de fé. Peraí, eu estou crendo. Deixa eu dizer para você, aqui Pedro está dizendo: Jesus, essa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio no que o Senhor está dizendo, eu creio na palavra que o Senhor liberou. E deixa eu falar para você, quem falou o seu respeito, e a Bíblia vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deixa eu falar, Deus está ao seu respeito, e a verdade da palavra é o seguinte: você tem o sim e o amém para todas as promessas de Deus, para tudo aquilo que Ele tem falado, você tem o sim e o amém. Você entende? O questionamento agora não é sobre o que Deus disse. Nós não questionamos o que Deus falou, nós questionamos as circunstâncias. O questionamento é sobre o que as circunstâncias dizem. Um tempo atrás, lá na nossa igreja local, e eu amo o poder que a fé tem na palavra. Eu amo o resultado que isso pode gerar, gente. Alguém já viu o testemunho disso? Eu já vi gente pobre ficar rica porque creu numa palavra de Deus, porque olhou para uma palavra e creu e agarrou, e quando não tinha mais nada tinha uma palavra. Eu já vi gente que estava doente à beira de morte, que não tinha nada, e porque creu foi curada, porque agarrou uma palavra de Deus e disse: eu creio na palavra, eu creio que Deus fala, eu creio. E essa palavra diz respeito ao quê? Quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos, Ele é a verdade. Eu amo ceiar, a gente estava ceando semana passada, eu estava dizendo, é a palavra que está interiorizada. Quando nós comemos do pão, é a palavra viva, é agora a expressão viva dele. A palavra está em nós, e Ele é a própria palavra. Por isso Ele não pode mentir, Ele não pode voltar atrás, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A verdade agora é que eu tenho uma palavra. E aí a gente estava num tempo de ceia na nossa igreja, e um camarada disse: minha família começou a frequentar,
E ele resolveu ir para ver onde os filhos dele estavam e tal. E nós liberamos o que cremos sobre a ceia. Cremos que a ceia não é um ato de condenação, é um ato de justificação. Cremos que a ceia não é para olhar para nós, é para olhar para Ele. E aí aquele camarada disse: pastor, eu já era convertido há mais de 15 anos, mas foi o primeiro dia que eu tomei a ceia com leveza. E eu fiquei pensando, que loucura. Ele falou: eu chorava da porta, e ele tinha sido até pastor. Ele falou: eu chorava da porta da igreja com a minha família à porta da minha casa. Ele disse: aquilo foi revolucionário para mim. Eu comecei a frequentar, e aí eu estava ali, a gente faz uma integração na igreja, e o último tempo é uma entrevista, e por acaso eu peguei eles, eu pego um grupo de irmãos para poder entrevistar, e eu estava ali nessa entrevista, eles falando, e ele falou: e aí pastor, eu voltei para casa. Ele começou a contar os milagres que Deus estava fazendo, fruto de crer na palavra. E ele foi chegando no final, nos nossos últimos 10 minutos, e ele falou: pastor, e tem algo também que eu queria compartilhar. Os médicos disseram que eu estou com câncer e que eu vou ter que operar. Mas pastor, desde aquele dia que eu tomei a ceia, eu entendi que o pão é provisão para a minha cura. Aleluia. E eu resolvi crer. E a esposa dele nessa hora se emocionou e ela começou a chorar. Não sei se você sabe, mas pesquisas dizem que mulher tem 3 vezes mais chance de chorar do que homens. E aí ela começou a chorar. A esposa dele foi ficando emocionada, e ela falou: pastor, eu estou com medo, porque ele está com câncer, e os médicos disseram que não é bom, que não está num bom momento. E o irmão olhou assim para mim e falou: pastor, mas eu creio na palavra. Eu creio que a verdade é que ele se fez doença, e a troca que ele fez comigo é que ele levou a minha doença para que eu fosse curado. Que aquele irmão falou, e aquela atmosfera de fé entrou no lugar, e ele falou: pastor, eu tenho cirurgia marcada, mas é o seguinte, eu me propus no coração de que eu vou participar da celebração hoje, e eu vou voltar e vou pedir para refazer todos os exames. Ele falou: e ninguém está entendendo por que eu estou tão bem, ninguém está entendendo porque eu estou assim, mas é porque eu tenho uma palavra. E aí, bom, esse irmão vai e refaz os exames. Ele esperou a próxima ceia para me dar notícia. Eu estou lá no ambiente de ceia, ele chega para mim, olha nos meus olhos e fala: pastor, eu pedi para refazer os exames, os médicos não queriam de jeito nenhum, porque eles falaram: não tem sentido a gente refazer, a gente já fez os exames, vamos para a cirurgia. Ele falou: pastor, refizeram todos os exames. Sabe o que eu quero dizer para você? O que a gente tem que questionar é a doença, não porque você está doente. Porque doença, por que você está aqui? Você já não tem poder. Eu falei: pastor, revisando todos os exames, a verdade é que não encontraram mais nada. Deixa eu dizer para você, isso parece muito lindo que é na vida do outro, mas começa a aplicar a palavra, você vai perceber que amanhã sua conta muda. Você vai perceber que depois de amanhã a sua família muda. Você vai perceber que depois de amanhã o seu casamento muda. Você vai perceber que semana que vem as suas finanças mudam. E o que mudou? Mudou o fato de Pedro dizer: Jesus, é o seguinte, nós pescamos a noite inteira, nós tentamos fazer, mas sobre a tua palavra, agora nós vamos lançar as redes. E ele vai ter essa atitude, ele vai dizer: sobre a tua palavra. Sabe o que eu quero dizer para você? Se apegue às palavras que Deus tem dito ao seu respeito. Se apegue àquilo que Deus falou de você, que Deus disse sobre você, quais são as palavras que Deus tem dito sobre você. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 2 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu estava meditando isso semana, e a Bíblia está dizendo que a palavra, ela penetra como uma espada. E sabe o que Deus me disse? As palavras que Deus tem liberado na sua vida precisam de penetrar como uma espada. Você precisa ter a palavra num lugar que ninguém te rouba ela.
Você precisa ter uma palavra tão escondida, porque ela está no seu coração. Ela se tornou uma com você, ela se tornou realidade dentro de você. Porque deixa eu te falar, as circunstâncias vão querer roubar a palavra. A estratégia do diabo não muda, o diabo tem que trabalhar com mentira. O diabo não mudou a estratégia. Ele tem que mentir, ele tem que acusar, ele tem que condenar. E como é que o diabo mente? Usando fatos. O diabo mente colocando fatos para dizer, olha isso aqui. Olha isso aqui. E ele começa a usar os fatos para mentir para você. E os fatos são mentirosos. Por quê? Porque nós não caminhamos por aquilo que vemos. Nós caminhamos por aquilo que cremos. Mas a palavra precisa estar tão profunda dentro de você que nada te rouba a palavra. Nada tira ela de você. Olha, essa espada entrou num lugar tão profundo e a semente foi lançada num lugar tão profundo que as circunstâncias não vão me roubar essa palavra. Os problemas não vão me roubar essa palavra. O tempo não vai me roubar essa palavra. Pedro está dizendo, Jesus, sobre a sua palavra. Sabe, é sobre se apegar à palavra. É sobre crescer naquilo que Deus tem te dito. É sobre mergulhar com profundidade naquilo que Deus tem te dito. É sobre entender que a fé, ela atua no meio das trevas. É quando você não vê nada. É quando você não enxerga nada. É quando você não tem direção nenhuma. A fé não precisa de fatos. Ela não precisa de nada. Feche seus olhos onde você está por um instante. Olha aí. A fé atua aí. Você não precisa de ver nada. Você não precisa ter fato nenhum. Você não precisa estar enxergando nada. Na fé, você não precisa te comparar com nada. A fé atua nas trevas. No aspecto de que quando você não vê nada, quando você não enxerga nada, quando você não tem direção nenhuma, aí você é conduzido por uma palavra. Aí você diz, tudo que eu tenho para caminhar na fé é uma palavra. Eu não preciso de ver, eu não preciso de tocar, eu só preciso de crer que a palavra que Ele liberou é real, é viva e é eficaz. Você crê nisso? É isso que Ele diz, olha, eu me apeguei a uma palavra. E quando nós olhamos, se você conseguir crer na dimensão daquilo que Deus diz sobre você, Ele diz, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Eu sei o que eu penso, eu sei quais são os sonhos que eu tenho. Um tempo atrás minha filha estava brincando no quarto. E aí eu fui lá no quarto, Deus falou para mim, pergunta para ela qual que é o maior sonho dela. Ela tinha uns 4 anos na época. Eu falei, filha, qual que é o seu maior sonho? Ela falou, pai, é comprar uma caixa de massinha. Tipo assim, eu olhei para ela e falei, cara, que sonho brilhante. Eu fiquei pensando comigo, eu olhei para ela, e aí Deus me falou, é isso, ela é uma criança, o máximo que ela pode sonhar é com uma caixa de massinha. E aí o Espírito me levou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais chegou ao coração aquilo que Deus tem para nós. Mas é interessante porque eu parava a meditação aí, mas a Bíblia vai dizer na sequência, mas que Ele nola revelou através do seu Espírito. Porque eu ficava, não, ainda não vi, ainda não ouvi, ainda não chegou ao coração. Não, através do Espírito eu já vi, eu já ouvi, e meu coração já está ardendo por aquilo que Deus vai fazer. Mas aí eu olhei para ela e falou, não pai, tudo que eu quero é uma caixa de massinha. Aí eu voltei para Deus e Deus falou, Dênio, faz sentido? Eu falei, não, eu tenho projetos muito maiores para ela. Eu já vejo ela casada, eu já vejo ela edificando família, eu já vejo ela na faculdade, eu já vejo ela prosperando, eu já vejo ela plantando igreja, já vejo ela como uma mulher de Deus, já vejo tanta coisa. E Deus disse, Dênio, quando eu digo para você que meus pensamentos são mais elevados, é que às vezes tudo que você está pedindo para mim é uma caixa de massinha. E eu estou olhando dizendo para você, mas meus pensamentos são mais elevados que os seus. Meus projetos são maiores que os seus. Os meus sonhos para você são maiores do que os seus sonhos. Ei, deixa eu te falar.
Quando você confia numa palavra de Deus, você está confiando em algo que é maior que você, algo que é mais poderoso que você, algo que vai além do que você pode imaginar. Com 4 anos, tudo que ela pode ver é uma caixa de massinha, mas eu, como pai, já estou vendo algo mais elevado. Deixa eu falar para você, tão somente confie nas palavras de Deus, porque elas sempre te colocam no lugar mais elevado, elas sempre te colocam no lugar mais alto, elas sempre te colocam no lugar mais poderoso. Você ainda não pode ver, mas Ele já vê. Você ainda não pode desfrutar, mas Ele já tem algo para você. Ele diz, é isso que eu tenho. E Pedro está dizendo, eu vou me apegar a essa palavra. Deixa eu perguntar, qual palavra você deixou de passar? Quais são as palavras que um dia você creu e você abriu mão de crer? Quais são as palavras que um dia você agarrou e talvez você feche seus olhos por um minuto, você vai ver, Deus não precisa de nada. A multiplicação de Deus é que Deus é o Deus que cria a partir do nada. Deus cria a partir de nada. Não precisa ter nada. Gênesis é a expressão de um Deus que cria do nada. E durante um tempo eu comecei, foi até uma época que eu falei, eu preciso de trazer o pastor Eibe aqui na minha igreja. Eu não sei quantos conhecem o pastor Eibe, mas eu acho que é um dos homens que mais vive a realidade do poder criativo da palavra. E eu comecei a mergulhar nisso, e Deus começou a trazer ao meu coração, Dênio, a minha palavra na sua boca tem a mesma autoridade que a minha palavra na minha boca. Você conseguiu pegar? A palavra de Deus na sua boca tem a mesma autoridade que a palavra de Deus na boca de Deus. Deixa eu explicar melhor. Se eu chego aqui e falo para o Pedro, Pedro, é o seguinte, fala para o Rodrigo que é para ele pegar o carro, manobrar e colocar aqui do outro lado. O Pedro chega e fala para o Rodrigo, Rodrigo, o Dênio falou que é para você pegar o carro e colocar aqui do outro lado. Se o Rodrigo diz, eu não vou pegar o carro e não vou colocar do outro lado, a quem que ele está desobedecendo? Ao Pedro que foi lá como mensageiro ou a mim que mandei o Pedro ir? A mim. Eu mandei o Pedro. E a minha palavra na boca do Pedro tem a mesma autoridade que a minha palavra na minha boca. Deixa eu te falar, quando você começa a entender o poder da palavra, você vai entender que todas as vezes que você fala aquilo que a palavra está dizendo, não é mais só você dizendo, é Deus que está proclamando. Quando você abre a boca, você só está sendo a boca de Deus. A circunstância tem que parar, o inferno tem que parar, tudo tem que retroceder. Por quê? Porque agora é a palavra de Deus na sua boca. Ei, deixa eu falar para você, qual que é a palavra de Deus para a sua família? Quando você libera a palavra de Deus para a sua família, é a autoridade de Deus falando para a sua família. Qual é a palavra de Deus para a sua igreja? Quando você abre a sua boca, é Deus falando sobre a sua igreja. Qual é a palavra de Deus sobre o seu casamento? Quando você abre a sua boca, é Deus falando sobre o seu casamento. A verdade da palavra. Mas sabe qual que é o poder da palavra? É porque a palavra atua por meio da fé, não por meio das obras. Não é por meio das obras, é por meio da fé. E a fé no quê? Pedro está dizendo, Jesus, é sobre a tua palavra, é sobre quem tu és, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Não tem nada a ver com o que eu posso fazer, tem tudo a ver com quem você é. Não tem nada a ver com o que eu posso sustentar, tem tudo a ver com a realidade do que você pode sustentar. E quando a gente baseia a nossa vida, gente, que poder que existe quando você começa a liberar a palavra criativa. E aquilo que Deus disse, você sabe, Deus não fala para comunicar, Deus fala para criar. Tudo que Deus fala, criou. E quando você aprende a liberar isso, é tão poderoso. Eu fiquei meditando um tempo atrás, como é que, se eu estou em Cristo agora, o diabo já não tem mais poder sobre mim? Quantos creem, diga amém. Eu estou com o meu carro é meu, ninguém pode ir lá e usar meu carro, porque é meu, a chave é minha, o carro está no meu nome. Alguém pode roubar, mas porque eu não tenho poder de guardar meu carro. Mas não é assim com Deus, você é de Deus. Mas eu fiquei pensando, então por que tem cristãos que mesmo assim vivem uma vida aquém do que deveriam viver? E aí Deus me disse uma chave poderosa, é que aquilo que você proclama vai definir uma legalidade, porque a sua proclamação está associada à sua fé.
Aquilo que você fala expressa aquilo que você crê. Quando a gente olha para a obra da cruz, crer completamente nessa obra é crer que essa obra agora ela é viva e eficaz na minha vida, no meu dia a dia. É crer que essa obra é suficiente para que eu abra a boca agora e eu libere. Gente, lá em casa a gente tem um jejum de palavra de maldição. Não pode abrir a boca para falar a palavra contrária, porque toda palavra contrária é mentira. Qualquer palavra contrária é mentira. A verdade não é os fatos, a verdade é o que ele diz, a verdade é a palavra. Pedro está dizendo: sobre a sua palavra eu lançarei. E sabe o que eu acho lindo? É que Pedro está no mesmo lago, ele está no mesmo barco, ele está fazendo tudo igual. E eu acho uma incoerência gigantesca e muito bacana de Jesus, de mandar o cara fazer basicamente a mesma coisa que ele tinha feito todo o tempo. Jesus manda ele repetir o que ele tinha feito. E é interessante que às vezes o que está errado não é os seus métodos, é a sua crença. O problema não é sobre o que você faz, é sobre o que você crê. Você já viu aquela coisa? Tem gente que trabalha mais e não tem resultado. Ele está fazendo tudo certinho, diz: pastor, eu chego aqui, eu faço. Pastor mandou jejuar, eu estou emagreci de tanto jejuar. Mandou eu orar, eu estou fazendo campanha de oração, pastor. Fiz jejum até de escovar o dente, o negócio está feio. Eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, mas a coisa não acontece. Porque não é sobre o que você está fazendo, é sobre a crença que você tem. Sabe por quê? Porque Pedro repete tudo, mas a fé não está mais no barco, a fé não está na rede, a fé não está na experiência, a fé não está no lago, a fé não está no horário, a fé tem uma palavra. Por isso você vai trabalhar e é tão bonito, porque essa é a dependência de Deus. Ela não exclui você fazer, mas ela exclui o mérito naquilo que você faz. Você continua fazendo, mas você está olhando o barco, você está olhando tudo, dizendo: cara, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque você tem experiência, você já viu? Não, não é por nada disso. Eu tenho certeza porque eu carrego uma palavra. Deus disse que vai dar certo. E se Deus disse que vai dar certo, vai dar certo. Se Deus falou, vai acontecer. E Pedro vai repetir tudo, basicamente do mesmo jeito, mas com resultado diferente. Porque alguma coisa dentro dele tinha mudado. Porque alguma coisa dentro dele tinha sido transformada. Ele está olhando para Jesus agora, e a fixação dele agora para o cara, tudo é menor, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre a palavra que Jesus tinha liberado. Você entende? Deixa eu dizer para você, muitas mudanças não são estéticas, é mudança de crença, é mudança de fé. Sabe onde nós somos bombardeados? É na nossa mente. Para quê? Para que você faça, mas que você faça com a fé no lugar errado. Para que você faça, mas que você faça com uma disposição e voltado de uma maneira errada. Isso traz timidez, isso traz medo, isso traz falta de ousadia, isso traz falta de percepção. Mas quando você está movido por uma palavra, quem tem uma palavra de Deus aqui, diga amém. Amém. Você tem uma palavra de Deus. Você tem palavra de coisas que ainda não se cumpriram. Você tem palavra de coisas que é incoerente na sua vida. Alguém tem uma palavra incoerente aqui? Tem mais alguém que tem uma palavra que não tem nada a ver para Deus do céu? Veio no endereço errado. Não é possível. Eu adoro isso, porque quanto mais escuro você está, mais Deus fala com você. Quanto mais longe você está, parece Deus está falando, mas vai acontecer. Você fala: não é possível. Quanto mais parece que você fala, não tem jeito, e Deus está falando para você: vai ser, vai acontecer. A questão é a seguinte: tira a expectativa do barco, tira a expectativa da rede, tira a expectativa da sua experiência, tira a expectativa dos companheiros de barco, coloca a expectativa na minha palavra, coloca a expectativa naquilo que eu disse, porque só o que eu disse é o suficiente. E aí Pedro vai se voltar a isso. E aí no verso 6 a Bíblia vai dizer o que acontece. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam as redes.
Fala para você, toda vez que você insere Jesus, você sempre se surpreende. Verdade. Toda vez que você tem uma experiência de depender. Gente, eu amo porque para mim o versículo célebre da Nova Aliança é quando Paulo diz aos Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele está dizendo? Agora, tudo na minha vida passa pela dependência do Espírito. Agora, qualquer resultado que eu tenha é o Espírito. Agora, em meio às minhas fraquezas, eu sei que Ele aperfeiçoou o poder dEle em mim. Agora Paulo está dizendo, olha, tudo que eu faço é uma dependência completa. E Pedro agora, ele vai aprender, ele está num processo inicial. Ele está no processo de olhar para Jesus, ele está no processo de depender. Mas é tão legal, porque Jesus utiliza algo que Pedro tinha uma experiência tão profunda, para dizer para ele: Pedro, não interessa quanto tempo você tem. Gente, eu vou dizer para você que a pior coisa é crente que ficou envelhecido. É o cara que já sabe fazer. Ele já sabe como vai ser o culto. Ele já sabe onde ele vai sentar. Que Deus os liberte de sentar no mesmo lugar. Às vezes você precisa quebrar essa rotina. Senta em outro lugar. Para Deus falar com você numa vibração diferente. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe até que Deus não vai fazer. Ele já está tão preparado. Por quê? Porque ele já tem uma experiência tão grande. A expectativa dele está firmada em tantas outras coisas. E Jesus está no momento inicial, mostrando para Pedro, e Jesus vai convidar Pedro para uma vida. E Jesus está dando um protótipo do que seria a vida com ele. Jesus está expressando: Pedro, para andar comigo vai ser assim. Você nunca tem a resposta final. Você nunca tem o conhecimento de tudo. Pedro, andar comigo é assim. Sempre esteja preparado para se surpreender. Sempre esteja preparado para surpresas. Sabe quando a gente fala de viver essa vida de dependência de Jesus? Essa vida de leveza, de ser levado, de permitir que Ele faça, de permitir ter Ele na direção, de permitir que agora eu permito ser conduzido completamente por Ele. É uma vida que agora eu perdi a direção. Já não sou mais eu que estou conduzindo. E Jesus está ensinando para Pedro: Pedro, a caminhada comigo é assim. E sabe o que é lindo? É que quando a gente se propõe a ser conduzido por Jesus, a gente sempre chega a lugares que a gente não chegaria sozinho. Você sempre vai se ver em lugares que você não podia ir sozinho. Você sempre vai se ver em contextos que você não podia fazer sozinho. Sabe, é tão gostoso quando você pode voltar a uma completa dependência e falar: uau, é tão gostoso o fruto da fé, gente. É tão gostoso quando a gente para ver o fruto da fé, que a gente sabe que não teve nada a ver com o que a gente fez, mas tem tudo a ver com a palavra que a gente creu, tem tudo a ver com a obra. É interessante, lá no meu condomínio, eu mudei para o meu condomínio, e aí começou uma onda de suicídio no condomínio. Um jovem resolveu pular, morreu. Aí daqui a uns dias outra pessoa pulou, morreu. E o condomínio tentando abafar a situação, aquela coisa, e que a gente ficou sabendo. Daqui a pouco uma terceira pessoa pula, morreu em um ano. Eu falei: tem alguma coisa nisso. Eu falei: tá acontecendo alguma coisa aqui. Sabe, e é tão gostoso quando a gente se propõe. Gente, essa vida no Espírito, ela é tão leve. O cara mais chato do meu condomínio, eu descobri que ele era crente. Não seja esse cara. Ele era o cara mais chato do condomínio. E aí eu descobri que ele era crente, que eu fui pregar numa conferência de pastores. Quem estava lá? E aí ele olhou para mim, eu falei: não sei se eu cumprimento ele, se eu não cumprimento. Aí eu estou ali no meu condomínio, eu falei: não é possível, Deus quer fazer alguma coisa aqui. Quem tem lá? Tem eu. Sabe, eu amo o aspecto. Gente, Deus está fazendo algo incrível no Brasil.
Amém, tem uma irmã que crê aqui, estamos juntos. Deus está fazendo algo incrível na nossa nação. Mas eu amo o fato que se um cristão ganhar um cristão para Jesus por ano, no final de um ano é 2. No segundo ano, 2 ganha 2, são quantos? No terceiro ano, 4 ganha 4, são quanto? Olha, uma pessoa inteligente, eu vim no lugar certo. Se você for multiplicando essa matemática, ao final de 20 anos, sabe quantos serão? Alguém sabe? Mais de 1 milhão de pessoas. Escreve isso em algum lugar, você vai ficar chocado. 1 ganha 1 é 2, 2 com 2 é 4, 4 com 4 é 8, 8 com 8 é 16. Você não conhece nenhuma igreja no Brasil que tem 1 milhão de cristãos. Você pode hoje fundar uma igreja, daqui 20 anos vai ter 1 milhão de cristãos. E eu falei para minha esposa, amor, nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui. Porque depois o pessoal descobre que está todo mundo se matando, que eu sou pastor, vai ficar ruim para mim. Então vamos fazer alguma coisa. Porque os católicos estavam fazendo circo de oração dos católicos no condomínio. Eu falei, é muita vergonha, se alguém pergunta o que eu faço. E o pior é que eu não tenho outra profissão para fugir ainda. Se eu fizesse outra coisa, eu podia falar que era outra coisa, mas não tem jeito. Vou ter que falar que sou pastor e o pessoal vai olhar para mim e falar, pô, o pastor é esse. Aí começamos lá em casa. Aí um casal lá da igreja disse que ia divorciar. 15 dias de casado, pastor, a gente vai divorciar. Eu chamei ele e falei, filho, só está começando, esse é o princípio das dores. Aguenta um pouco que os cavaleiros, os selos vão ser abertos, você vai ver que a coisa vai piorar. Chamei eles lá em casa, ele achou que ia ter uma palavra de consolo. Ele falou, pastor, 15 dias, não aguento mais, pastor, não sabia que era assim. Eu falei, irmão, Paulo disse para você não casar, você casou, agora aguenta, segura o rojão. Vai ter vitória, tem graça. Quantos creem na graça? Diga amém. Eu falei, é a graça de Deus. Aí esse casal falou, vamos divorciar. Eu falei, amor, precisamos... Eu falei para eles, volta aqui semana que vem. Aí voltou semana que vem. E aí, pastor, estamos uma semana sem se falar. Desde que nós viemos aqui, não nos falamos mais. Eu falei, olha, tá dando certo meus aconselhamentos. Pelo menos obrigaram mais, né? Uma semana sem se falar, alguma coisa resolveu. Falei, melhor, porque pelo menos não progrediu o problema. Parou, congelou. Mas eu falei, então volta a semana que vem. Na quarta vez que eles voltaram, eu falei, gente, eu acho que isso aqui já é uma célula. Eu me sinto, né? Eu me sinto confortável com vocês aqui, tal. E vamos começar uma célula. Aí começamos uma célula, né? Aí, eu não sei se algum pastor aqui já abriu uma célula assim, depois de muito tempo. Já abriu, Pedro? No meu caso, toda vez que eu abro célula, todos os irmãos que não dão certo com ninguém na igreja vai para essa célula. Os irmãos me ligam para pastor, já rodei em toda a célula dessa igreja. Não tem líder que presta nesse negócio. Estou indo para a sua célula, vem irmão. Aí reúne todos esses irmãos que não gostam de ninguém na igreja, só do pastor. Aí você põe eles todos juntos na sala. Essa era a minha célula. Aí tá todos os irmãos ali, eu falei para minha esposa, vai dar alguma coisa isso aqui. Eu falei, irmãos, vou ser bem claro, porque eu sou um cara objetivo. Eu não estou aqui por nenhum de vocês. Os irmãos já olharam, eu quero ganhar meu condomínio. Vocês só vão ser aqui, a encenação. Eu preciso de alguma coisa para chamar meus vizinhos. Então assim, o que vai acontecer com vocês? Eu não estou nem aí. Aí começamos a célula ali. O que eu estou falando para você? Quando a gente está na dependência do Espírito, gente, tem gente aqui, não quer te condenar não, só quer trazer uma informação. Ó, Pedro, você viu que espiritual não é condenação, é informação. Tem gente aqui que você não lembra a pessoa que você ganhou para Jesus. Você não lembra a última pessoa que você viu batizando que você ganhou. Eu falo lá na minha igreja, nada contra marketing multinível, gente, tá? Nada contra. Mas eu falo para os irmãos, isso aqui não é marketing multinível que a gente fica mandando as pessoas fazer. Isso aqui é uma família que a gente mostra como faz. Quer ver gente salva? Os primeiros a ganhar os pastores. Quer ver gente salva? Os primeiros a ganhar perdido é os líderes. Não, pastor, agora eu só discipulo. É bacana. Não, a gente tem paixão pelo perdido. A gente tem encargo. A gente tem empatia. A gente tem palavra. Sabe, quando a gente inclui Jesus na nossa vida, é esse aspecto de se surpreender, gente. Eu amo o aspecto de Jesus. João termina o Evangelho de João, que é o que eu mais gosto.
E ele termina dizendo: não tem como escrever tudo o que ele fez, porque nem todos os livros do mundo poderiam conter o que ele fez. Não, Jesus, gente, faliu muito hospital. É sério. É sério. Jesus quebrou muita gente. Olha o pessoal dos porcos. Jesus. Outro dia eu fui numa UTI, a irmã me chamou, gente. Eu saí da UTI. Meu Deus do céu. Quase que eu saio acamado da UTI. Eu olhei aquela situação, falei: gente, que situação. Aí fiquei pensando: Jesus, que baderna que ele não ia fazer naquele lugar. Eu fui visitar as pessoas, aí falei: olha a situação da pessoa. Você imagina Jesus dando um tapinha: levanta, vamos. Passa a dieta aqui para ele. Aí Jesus vai passando e levantando todo mundo. Ele chega no dono do hospital e fala: rapaz, não sei, faz alguma outra coisa, me segue. O que você acha de um monte de pobre seguindo Jesus? Faliu todo mundo, quebrou a empresa e todo mundo fala: vem comigo, pelo menos pão e peixe você vai ter. Eu estou olhando aquilo. Não, Jesus é isso, se move de íntima compaixão. A igreja foi feita para o mundo. Nós somos o sal, nós somos a luz, nós somos a esperança. Aí eu fui lá para o meu condomínio e falei: se eu não me posicionar aqui, a esperança aqui sou eu, a possibilidade das pessoas aqui sou eu. Uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Aí começamos a célula com essa galera, gente boa lá em casa. Aquela coisa, começou o irmão vir, e a célula do pastor. Aí cada semana que chegava o irmão falava: meu Deus, esse não, pelo amor de Deus. Aí eu falei: eu quero ganhar aqui as pessoas do meu condomínio. Aí foi interessante, um dia a gente estava no louvor, aquela coisa, a presença de Deus, e a galera, e aí chegou um irmão pentecostal na célula. E eu moro em apartamento. O irmão tinha vindo, eu não vou falar a igreja que ele veio, mas é uma igreja pentecostal que você sabe qual é. Ele tinha vindo de uma igreja aí, nada contra, gente, mas o irmão tinha unção do sapateado. O irmão tem 2,10 metros. Começava a tocar o louvor, na primeira música eu falei: esse irmão aperta o on. É um botão que ele aperta e ele começa a sapatear. Só que um cara de 2,10 metros sapateando num apartamento, eu te digo, qualquer lugar o lustre começava a tremer, os irmãos: aleluia, Deus está aqui. Eu falo: não é possível, aquele louvor, o irmão sabe, não estou exagerando não, o irmão sapateava. E eu sem graça de dizer: irmão, a gente está no apartamento, os convidados vão ficar meio constrangidos com você sapateando. Não é nada contra sapatear, mas da próxima a gente vai trancar no banheiro, você sapateia lá. E aí, é de verdade, assim, estava um poder na minha casa. Aí toca o interfone. Eu falei: o vizinho falou: estão fazendo alguma coisa ilícita aí no apartamento, sei lá o que estão fazendo, estão destruindo o apartamento. Aí toca o interfone. Na hora eu já pensei, meu coração já gelou, aquele coração de anfitrião que está abrindo a casa para célula. Eles estão destruindo seu sofá, estão quebrando suas coisas. Você ali não sabe se fica no espírito ou se... Aí minha esposa atende lá, eu falei: quer ver? Deve ser o síndico, deve ser algum morador reclamando do barulho, porque está dentro do condomínio. Aí toca o interfone, minha esposa atende, aí do outro lado fala: tudo bem? Minha esposa: tudo bem. Eu falei: o que está acontecendo aí? Aí minha esposa: não, a gente está fazendo uma reunião aqui, de boa. Aí falou: alguma coisa para Deus? Não, falou: é evangélico? Minha esposa falou: depende do que for evangélico para você. Aí falou: não, mas é alguma coisa de Jesus? Aí minha esposa falou: é. Aí minha esposa falou: nós nos reunimos aqui para falar de Jesus, nos reunimos para cantar canções, você deve estar ouvindo. E aqui é um ambiente que nós fazemos isso. E aí essa pessoa do outro lado do telefone falou: posso ir? Aí minha esposa falou: pode. Calma, gente, vai ficar bom. Eu estou empolgado, né? Eu posso ir? Minha esposa falou: pode.
Aí daqui a pouco bate na porta, aí minha esposa desligou, já parou o louvor, né? Porque crente, gente, a gente assim, eu só falei, gente, vocês não sabem o que acabou de acontecer. Ligou aqui e tal, e começou a contar. Eu falei, você falou o número do apartamento? Falou, não. Eu falei, Deus traz a pessoa. Aí depois o irmão falou, não, pastor, mas se a pessoa ligou no interfone, eu falei, olha aí, Deus está confirmando. É isso. Aí daqui a pouco chega uma moça, ela chegou quase no final, e ela começou a chorar. Ela falou, gente, eu faço medicina, eu fico o dia inteiro na escola, e fico o dia inteiro até tarde, mas uma quinta eu cheguei aqui mais cedo, e eu comecei a ouvir o barulho disso. Gente, a torre dela era muito longe, aí eu me preocupei, eu falei, meu Deus, a gente deve estar incomodando muita gente. E ela falou, e eu desligo tudo lá, e eu deito no escuro, eu só fico ouvindo o que vocês estão cantando. Ela falou, eu sou extremamente tímida, e depois a gente de fato conheceu ela, uma moça extremamente tímida. Ela falou, mas eu estou aqui, eu não conheço nada, eu não sei de nada, eu nunca fui em lugar nenhum, mas eu quero saber de uma coisa, será que tem esperança para mim? Será que tem esperança para minha casa? Ela falou, minha família, os meus pais estão divorciados, será que tem esperança para minha família? E ela falava isso chorando, e a gente fez um apelo, ela entregou a vida para Jesus ali, né? E os irmãos ali, problemáticos, começaram a ficar alegres, né? Falar, olha aí. E aí ela entregou a vida dela para Jesus e toda aquela coisa. Aí acabou a célula, ela falou, será mesmo que tem jeito? A gente falou, claro que tem. Ela falou, então eu vou chamar minha mãe para vir aqui. Meu pai está fora de casa e disse que não tem como voltar, o casamento dele está destruído. Ela contou o histórico do casamento, e destruição, e um monte de história dentro do casamento. Ela falou, então eu vou chamar minha mãe para vir aqui. A mãe dela veio, a mãe dela ficou até umas 3:30 da manhã na nossa casa. E a gente ministrando para ela, ministrando o coração dela. E aí a mãe dela vai embora, e no outro dia a mãe dela liga, fala, eu não sei o que aconteceu, mas eram 10 horas da manhã. Meu marido disse que foi tomar banho, ele já tinha ido embora de casa, mudado de cidade. Ele disse que bateu uma saudade de mim. Meu marido me mandou uma mensagem, disse que quer voltar para casa. Ou será que a gente pode ir para vocês conversar com a gente? Gente, resumindo a ópera, uma família de 4 pessoas, batizamos eles. Daqui a pouco a célula estava lá dentro da casa deles, estava acontecendo dentro da casa deles. Jesus está convidando Pedro para fazer o que é convencional, mas com uma palavra sobrenatural. Jesus está falando, Pedro, você vai repetir tudo igual, é do mesmo jeito, é a mesma rotina, é da mesma forma, mas agora você tem uma palavra extraordinária dentro de você, agora você tem uma vida fluindo, e coisas sobrenaturais vão acontecer. Aí a gente estava ali no ambiente, começou a vir, a gente ganhar pessoas e conectar vizinho. Aí eu entro no Uber determinado dia e vejo lá o logo do meu condomínio. Eu falo pro camarada, você mora no meu condomínio e tal? Ele falou, mora, e aquela coisa. Ele falou, eu perdi o emprego, rapaz. E aí ele falou, o pior, e eu me apresentei como vizinho dele. Eu falei, perdi o emprego e eu estou com um diagnóstico de câncer. Eu falei, é mesmo? Ele é. Eu falei, você sabia que eu não entrei aqui em vão? No ano de 2016 para 2017 eu me desafiei, eu abri um grupo com 30 pessoas. E o meu desafio era ganhar uma alma por dia. A gente não ia dormir sem ganhar uma alma. E a gente ia ganhar 365 almas naquele ano. No mês 4 a gente já tinha batido 365 almas. E aí eu falei para ele, comecei a falar de Jesus. Enquanto eu começava a falar de Jesus, esse cara começou a chorar igual uma criança, copiosamente. Ele, cara, eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo o que está acontecendo comigo, desculpa e tal. Aí eu comecei a falar de Jesus, ele falou, como é que eu entrego a minha vida para esse Jesus? Eu falei, vamos orar. Aí oramos, eu falei, eu vou na sua casa, porque o Jesus é o Jesus de muitas salvações. Ele não só salva a sua alma do inferno, mas ele salva a sua vida de uma vida de escravidão, uma vida de infelicidade, de doença. Eu fui na casa dele e falei, vamos pegar os diagnósticos. O que falaram? O cara já estava depressivo, porque tinha um diagnóstico, mas ia para uma biópsia, e ele falou, só que o seguinte, esse câncer, não sei quem da minha família teve, não sei quem teve, não sei quem teve. Eu falei, não interessa quem teve, a cruz resumiu nela toda a maldição de todo mundo que teve, para dar para você agora uma vida de abundância. Nós fomos orar, você sabe o que aconteceu. Esse cara me chega na outra semana, me chama na casa dele, me faz o jantar e diz, cara,
chegou o resultado, eu não tenho câncer. E nessa semana, eu fui escolhido para uma vaga e qualificado para uma vaga melhor do que a última vaga que eu tinha. E estava mais de 6 meses desempregado. Sabe quando a gente se propõe, gente, a permitir, a ser conduzido, a ser esse canal. Sabe, nós estamos nesse tempo sobre o Brasil, que talvez não é você fazer nada novo, é só você fazer tudo que você faz com uma palavra diferente dentro do seu coração. Você não precisa de mudar de condomínio. Pastor, quero ir para a África. Não, talvez Jesus fala, só volta para o seu condomínio. Pega um irmão que sapateia, leva ele lá dentro da sua casa. Toca violão e deixa ele lá. Sabe, é tão gostoso esses testemunhos. Esses dias eu estava dando esses testemunhos e eu estava falando as casas que Jesus entrou. E aí eu fiz uma palavra lá, 10 casas que Jesus entrou no ministério dele. E tudo que Jesus encontrou nessas casas. Teve casa que ele encontrou gente morta, morte. Teve casa que ele encontrou incredulidade. Teve em casa... E aí comecei a falar de tudo que ele encontrou. Aí falei, gente, vocês vão encontrar isso em algum lugar que você for, glória a Deus. Aí desci do púlpito, aí uma irmã veio para mim e falou, pastor, eu falei, o quê? Meu pai. Eu falei, o que tem? Meu pai tem os 10 problemas das 10 casas junto em uma pessoa. Eu falei, é mesmo, irmã? Ela falou, é. Aí eu falou, pastor, você pode ir lá em casa? Eu falei, irmã, nós vamos marcar um dia. Aí quando você não quer ir, você fala, vamos marcar, a gente marca, né, em algum momento. Ele falou, não, pastor, você tem que ir na casa do meu pai. E o pai dessa irmã, um senhor de uns 70 anos, falou, você tem que ir lá, pastor. Eu falei, amém, irmã. Ela, não, pastor, terça-feira, 10h30 da noite. Você já ficou ruim o convite. 10h30 da noite não é uma coisa normal que a gente chama para fazer 10h30 da noite. Aí peguei um irmão comigo e falei, vamos ali numa visita. Aí fui. Aí chegamos lá na casa, eu já morrendo de medo, né? Que ela falou, pastor, ela foi me contar isso, pastor, meu pai é um devasso. Meu pai é prostituto. Meu pai é um homem altamente agressivo, deu 2 tiros, tentou matar o irmão dele. O pai dele foi pegar a satisfação e tentou matar o pai. Ela foi falando tudo aquilo, enchendo meu coração de fé. Eu falei, agora vai. Aí tocou a campainha. Chegamos lá, ela tocou, era um apartamento desses prédios, aí tocou. Aí atendeu o pai dela, ela falou, ô pai. Ele falou, quem é? Ela falou, sou eu. Eu quem? Ela falou o nome dela. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Não te convidei para estar aqui? Aí eu olhei para o irmão que estava do meu lado, tipo assim, eu estou achando que pelo menos esse cara está preparado para me receber. Ela falou, pastor, é assim mesmo. Aí fomos subir na escada. Aí ela bateu na porta, aí ele abriu assim só com um trinco. Oi. Aí ela falou, pai, eu trouxe o pastor para fazer uma visita para você. Aí ela tirou a cabeça, estava eu atrás. Aí ele olhou no fundo do meu olho. Eu sou o pastor. Aí ele falou, mas não convidei nenhum pastor para vir me visitar. Ela falou, não, pai, abre a porta. O pastor vai entrar fazer uma oração. Eu falei, não preciso de oração. Não, pai, mas abre a porta. Aí ficou naquela, abre a porta, não abre. Eu ali com o irmão, não sabia o que fazer. Aí ele resolve abrir a porta. Ele abriu a porta, falou, começou a gritar o senhor. Eu vou logo te falando uma coisa. A única vez que eu fui em igreja, eu vou dizer para você, pastor, você é pastor? Falei, era até chegar na porta da sua casa. Agora não sou mais. Acabei de virar qualquer coisa que você queira, mesmo pastor. Ela falou, a única vez que eu fui à igreja, pastor é tudo pilantra, pastor só quer o dinheiro das pessoas, e não sei o que, pastor é tudo canalha, pastor não presta, eu conheço pastor, e que não sei o que. E aí eu fiquei naquela situação, falei, o que o senhor é? Ele falou, sou caminhoneiro. Eu falei, eu conheço muito caminhoneiro. Caminhoneiro é tudo pilantra, caminhoneiro não presta. Caminhoneiro, muito caminhoneiro pegou dinheiro meu para fazer carreto e fez tudo errado. Chegou tudo quebrado na minha casa. Caminhoneiro cambada, ele foi se sentindo irritado. Ele falou, peraí, você conheceu os caminhoneiros errados. Eu falei, então, é que você conheceu os pastores errados. Aí ele já abaixou a bola.
Aí eu estou na casa desse senhor, por que eu estou te falando isso? Você vai ter pesca maravilhosa de coisas incríveis. Jesus estava falando, Pedro, você vai atuar em coisas que parecem normais, mas quando você carrega uma palavra, coisas extraordinárias vão acontecer. Aí eu estou ali com aquele senhor na sala, eu falo, o que eu vou falar para esse senhor? Aí eu dei uma palavra ali para ele todo contrariado, tipo assim, o que a minha filha trouxe esse cara aqui? Aí eu falei no final, o senhor quer alguma oração? Alguma coisa que o senhor precise? Não precisa de nada. Eu falei, mas não tem nada mesmo que o senhor precise. Alguma coisa, não sei, o seu time ganhar, né? Eu fui tentando assim, ver alguma coisa. Ele falou, tem uma coisa, estava passando ali, ele abriu a janela, falou, estava passando ali. Eu passei e gostei daquele apartamento ali. Já que você quer fazer oração por alguma coisa, então fala para Deus, eu quero mudar para aquele apartamento, eu não tenho dinheiro, não tenho como fazer, ora aí. Falei, vamos orar, Deus vai fazer. Ergui a mão, orei, declarei. Aí no final falei, posso voltar aqui semana que vem? Falei, pode, até que gostei de você. Falou, volta aqui semana que vem. Aí voltei na outra semana. Aí vou orar. Aí oro pelo apartamento de novo no final. Aí ele entrega a vida para Jesus. Eu oro pelo apartamento. Aí ele fala, você não quer voltar semana que vem? Volto semana que vem. Aí a gente ganha a família inteira para Jesus. Aí na terceira semana ele está com um sorriso daqui a aqui. Aí ele me chama e fala, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Eu estava numa festa de família, na casa de uns parentes, e eu falei desse apartamento. Uma das minhas parentes me chamou no quarto e falou, quando você estava falando desse apartamento, eu senti de te dar o apartamento. Ele falou, em vias normais não existe possibilidade alguma disso acontecer. Ela falou, me passe o contato do proprietário, que eu vou comprar um apartamento para você, vou quitar o apartamento. Ele falou, e o meu apartamento que eu estou hoje? Ela perguntou para mim, tem alguém da sua família que não tem casa própria? Ele falou, minha filha é mais nova. Então pega esse apartamento e passa a escritura para o nome da sua filha mais nova. Aí ele estava perplexo, e eu também. Eu falei para ele, o senhor é um desbocado, acabou de aceitar Jesus. Eu nunca orei para alguém ganhar um apartamento desse jeito. Mas é sobre a manifestação do sobrenatural de Deus. Gente, Jesus está dizendo, aguarde sempre para se surpreender. Todas as vezes que você é conduzido, aguarda para se surpreender. Mas sabe o que é lindo? Lá no verso 7 a Bíblia diz que quando eles começam a tirar tanto peixe, que eles precisam de ajuda para carregar tanto peixe que eles tinham ganhado. Sabe, todas as vezes que nós incluímos e vivemos esse nível de dependência, nós vamos participar as nossas vitórias com outras pessoas. O que Deus faz na nossa história é grande demais para ficar só para a gente. Tem alguém do teclado aí? Alguma coisa só para orar? Só para... Porque o Pedro vai vir quebrando tudo aqui, gente. Aquele que vem após mim. Mas sabe o que é poderoso? Sabe uma oração que eu faço da minha igreja? Os irmãos sabem, todo membro da minha igreja sabe. Eu oro para que todo irmão da minha igreja dê certo na vida. Sabe por quê? Gente que dá certo não incomoda com o sucesso do outro. Sabe quem fica com inveja do carro do outro? Quem não anda no carro que queria andar. Quando você anda no carro que você quer andar, gente, é poderoso. Meu carro é simples, mas é o carro que eu queria andar. Alguém vem e me mostra, comprei uma Ferrari. Eu olho e falo, pô, consigo me alegrar, porque eu estou feliz. Porque a sua vida é um transbordar. E Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, andando comigo, você vai ver que sua vida vai ser um transbordar. Você não vai chegar nas pessoas para sugar, você vai aproximar as pessoas para dar. Você não vai aproximar liderado para sugar da pessoa. Você vai aproximar as pessoas para dizer, cara, é tanto peixe que tem no meu barco, Deus está fazendo algo tão incrível na minha história, que eu preciso de gente do meu lado, não é para ficar sugando, eu não preciso de gente do meu lado para ficar roubando, eu não preciso de gente do meu lado para manipular, eu preciso de gente do meu lado para eu servir. Vem do meu lado que eu vou te servir, porque o que Deus está fazendo na minha história é tão poderoso, é tão grande, é tão incrível,
que eu posso servir você, que eu posso dar, que eu posso servir. Pedro está dizendo, Jesus está dizendo, olha, agora que eu estou fazendo a sua história, pode transbordar, vai transbordar, você vai poder servir, você vai ter outras pessoas do seu lado, sabe por quê? Que é tão poderoso aquilo que Deus está fazendo, é tão incrível. E sabe o que é lindo? Não tem nada a ver com você. Sabe o que mudou aquele dia? E Pedro termina prostrado, e Pedro ali tem uma revelação profunda sobre Jesus, ao ponto de largar tudo, dizer, eu descobri um estilo de vida mais excelente. Jesus diz, Pedro, até hoje você pescou, mas eu quero te ensinar um nível de vida mais elevado. Eu quero te ensinar a caminhar no nível de vida mais profundo. Eu quero te ensinar a caminhar no nível de vida que você não caminha pela necessidade, pela sua capacidade. Você caminha pela minha palavra, por aquilo que eu sou, por contemplar quem eu sou. Esse homem na praia me liberou uma palavra. E agora quando eu olho para ele, eu sou fissurado. Agora quando eu olho para ele, não tem como desacreditar. Agora eu estou fixado nele. Não tem nada a ver com Pedro. Pedro não fez nada de diferente, Pedro não fez nada de extraordinário. O extraordinário desse dia é Jesus na praia. O extraordinário desse dia é que alguém diferente apareceu na praia. Alguém diferente liberou uma palavra. É isso que muda tudo. Sabe o que muda, gente? A gente vai encerrar aqui. É quando você olha para ele. Você pode sair de uma conferência como essa, gente, como eu já saí, falei, vou fazer uma estratégia assim, e agora aquele irmão falou isso, eu vou fazer, e nada contra isso, vai e faz mesmo, mas o que muda é aqui dentro. Quando você fala, eu vi algo diferente, eu vi Jesus, eu vi Jesus, Jesus falou comigo, Jesus falou comigo, eu tenho alguém doente lá em casa. Aquele homem fala, Jesus, eu sei, uma palavra que sai da sua boca. Eu estava pregando isso uns domingos atrás. Uma mãe tinha deixado a filha em casa, intolerância nível máximo à lactose. A criança não podia comer nada, não podia fazer nada, que a pele dela começava a ficar em carne viva, alergia fortíssima. Eu estava dizendo, gente, se você vê Jesus, tudo muda. Você não precisa que nada mude, você só precisa de enxergar o lugar certo. Você só precisa fixar os seus olhos no lugar certo. Você só precisa de mirar na pessoa certa. Aí sabe o que acontece? Ela falou, eu voltei para casa, minha filha intolerante à lactose. Eu voltei para casa e falei, olha, nada mudou, os exames não mudaram, as circunstâncias não mudaram. Ela falou, pastor, eu cheguei em casa, coloquei um copo de leite, falei para meu marido, enche esse copo, coloca metade do copo. Chamou a filha dela, falou, pastor, se ela tomasse um gole de leite, seria o suficiente para no outro dia ela acordar com toda a alergia, toda a reação. Ela toma metade de um copo de leite, acordou no outro dia. Sabe o que aconteceu? Nada. Gente, quem é mãe aqui sabe, quem é pai sabe o que eu estou falando. Quem é mãe e pai aqui sabe o que eu estou falando. Ele diz, pastor, a menina não podia comer nada, não podia tomar sorvete, não podia comer danoninho, não podia fazer nada. Era um choro danado, porque via primo, via todo mundo fazendo. Ela falou, no outro dia de manhã, eu vi que não tinha nada. Eu falei, enche o copo. Encheu o copo, falou para a menina, toma o copo. Ela tomou. Sabe o que aconteceu? Nada. No segundo dia, vai tomar leite o dia inteiro, vai comer o que quiser. Sabe o que aconteceu? Nada. No terceiro dia ela ligou para o pediatra e falou, eu estou dando leite para ela faz 3 dias. O pediatra falou, você é doida, você pode causar um problema gravíssimo. Ela falou, não, mas eu fui na igreja, eu vi Jesus, e eu parei de olhar para a doença, eu olhei para Jesus e senti que tinha dar esse passo de fé. Eu não estou te aconselhando a fazer igual não, gente. Eu só estou dizendo que quando você olha para Jesus, tem coisa que vai fluir, que é de dentro de você, que nada vai mudar fora, mas tudo vai mudar dentro. E quando tudo muda dentro, tudo vai mudar fora. Quando você crê dentro, tem poder de transformar tudo que está fora. Aí ela falou para o pediatra, é o seguinte, eu vi algo que me fascinou, eu vi algo que foi maior do que a doença, foi maior que o diagnóstico, foi maior que o conselho do médico. Ela disse, pastor, de lá para cá, minha filha toma leite sem problema. Deixa eu falar para você, é só olhar para Jesus. Sabe o que é lindo? E eu finalizo aqui. Quando você vai num museu muito importante, eu gosto da Mona Lisa, já tive o privilégio. Quando você vai lá no museu,
e o quadro da Mona Lisa está na parede. Você não vê ninguém olhando no espelho na frente do quadro da Mona Lisa. O cara lá na frente do quadro da Mona Lisa olhando no espelho para ver se ele está bem. Você não vê ninguém tirando uma selfie de si mesmo na frente do quadro, o quadro lá e o cara tirando uma selfie aqui, não. Você não vê ninguém preocupado como está. Sabe como todo mundo fica na frente do quadro da Mona Lisa? Fica todo mundo aglomerado, um em cima do outro, atento olhando no quadro, procurando contemplar aquela obra, procurando ver o que tem naquela obra. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, a questão é a seguinte: quando você vê Jesus, você para de se avaliar. Quando você vê Jesus, você para de olhar para você. Quando você vê Jesus, você para de contemplar a sua própria obra. Quando você vê Jesus, só tem espaço para você admirar um. Você só tem olhos para uma coisa. Você só tem atenção para uma coisa. Só uma coisa pode roubar a sua atenção. Você está diante de um quadro que é maior que a da Mona Lisa. Você está diante de algo que é mais poderoso. Sabe, não tem espaço para olhar para você, não tem espaço para olhar para a sua própria vida.